A gente está aqui em Madrid, diretamente no ESG Summit 2024. A gente veio aqui cobrir, acompanhar as novidades que estão vindo aqui no mercado europeu. Eu estou aqui com a Nara Lima. A gente vai bater um papo aqui brevemente para falar um pouco sobre o que a gente viu no evento. Esse tipo de evento que dá um choque e que traz para a realidade, eu saio daqui cheia de ideias, cheia de insights. Não é Europa, é mundo, é global. A transparência que os speakers trouxeram. Eu preciso dizer que, participando de muitos eventos ESG no Brasil, eu não estou muito acostumada com essa transparência toda. A gente falou muito sobre relatórios, foi muito falado sobre relatórios, e a gente está nesse boom de mercado agora, né, com diretivas da CVM lá no Brasil, e aqui muita coisa acontecendo também. Só que a gente repara que tem muito relatório que é um grande nada, né? Sendo bem direto. A gente vê muita informação, ou melhor, muitas palavras e pouca informação, podemos assim dizer. Muita narrativa e poucos dados. Exatamente. Então, isso até um palestrante trouxe hoje, né? Vamos reportar menos e fazer mais, né, gente? Acho que esse é o caminho. Porque não adianta a gente publicar um relatório lá, temos esse ODS, a gente faz isso, faz aquilo. Mas de uma forma superficial, as empresas que não relatam Escopo 3, por exemplo, né? Você falou hoje algo muito interessante a respeito do Escopo 2, né? Que eu acho que vale até você complementar agora. Porque quando a gente fala de um cenário Brasil, onde a nossa matriz energética majoritariamente é renovável, é até um pouco vergonha alheia ficar falando que está neutralizando Escopo 2, né? Eu, particularmente, acho que é meio vexatório até, dependendo, né? E Escopo 1 não é onde está o maior desafio. A maior parte das empresas no GHG Protocol, 75% ou mais das emissões estão concentradas no Escopo 3. Então, assim, está falando de descarbonização do que para quem? Sendo que você não está tratando ali onde realmente estão mais de 70% das suas emissões. E no Brasil, Escopo 2 com esse fator de emissão tão baixo, é um assunto que a gente tem que repensar a nossa comunicação, porque não traz uma credibilidade, né? Muitas vezes você está fazendo uma coisa legal, mas está queimando com esse discurso descolado de o que realmente é o desafio. E quando a gente fala de relatórios, eu gostei muito de uma fala. Dream, eu vou falar bem detalhado mesmo, porque essa vai ficar para a vida. Dream Reporting é totalmente diferente de ESG Reporting. Então, acho que as pessoas hoje olham para um relatório querendo contar as histórias mais bonitas, as narrativas, brilhar os olhos. Só que quem realmente vai beber daquela fonte, daquelas informações para uma tomada de decisão, como é o caso dos investidores, fazer uma risk management, não é aquilo que vai suprir a necessidade de mercado. Então, assim, se eu pudesse deixar uma dica para as empresas, depois de tudo que a gente ouviu aqui, é foco no que é relevante para o seu negócio. Porque se você não focar, você vai começar a trazer a falta de credibilidade. Então, não adianta relatórios lindos, que por sinal, João, custa muito caro, né? O maior orçamento aí dos times estão concentrados nessa peça de comunicação e realmente ancorar dados. Dados é o que vai trazer ali a credibilidade necessária e uma tomada de decisão com embasamento. Foi muito falado hoje também que é um problema crônico, né? As empresas não, em geral, têm essa dificuldade tanto internamente quanto externamente de comunicar o que deve ser comunicado. A gente vê muitos departamentos de ESG, sustentabilidade, trabalhando como ilhas, né? E aí você não consegue trazer outros departamentos para a conversa e todo mundo tem que se engajar. Isso foi muito falado aqui a respeito de como a gente tem que comunicar e tem que ser comunicado. Tem essa tendência do greenwashing, né? Das empresas evitarem se posicionar, se comunicar, porque tem medo de serem atacadas e tal. Mas isso precisa ser quebrado. E não tem que ser quebrado de qualquer forma, tem que ser quebrado da forma como a Nara acabou de falar. A gente, enquanto jornalista, percebe muita falha. Por exemplo, de vez em quando a gente é chamado para dar palestra em empresa multinacional que tem atuação no Brasil. E eu faço questão sempre de olhar o que a matriz aqui na Europa está falando, como elas estão reportando, o que está sendo dito ali, para levar para as pessoas no Brasil. A maioria do pessoal que está acompanhando não tem a menor ideia do que está acontecendo, né? E a pessoa que nos contrata fica muito feliz, porque a gente leva algo que ela não consegue, ela mesma não consegue. Engajar internamente. E sem comunicação não dá. Eu comecei a adotar recentemente uma frase que a comunicação é uma solução climática. Muita gente não se dá conta disso ainda. Mas é o letramento, entender do que a gente está falando. E assim, né, pessoal, não existe engajamento sem conhecimento. E quando a gente fala em comunicação, a palavra já termina com ação. Exato. Você vai comunicar o que você está fazendo. Se não está fazendo, não tem o que comunicar. E se você não comunica, o mercado vai fazer a sua fala.
Eu prefiro que eu preferiria contar a minha história do que alguém contar por mim. Exato. E hoje, com essa amplitude de acessibilidade que nós temos, é muito fácil você pegar informação de empresas. Não é sobre não comunicar, muito pelo contrário, é como comunicar, o que comunicar. O gap entre o discurso e a prática ainda está muito distante. Enquanto a gente não aproximar isso e não mostrar para as empresas que ela não precisa só mostrar que ela está maravilhosa, ela também tem que ter a capacidade de mostrar que aquilo que não vai tão bem assim, a gente está endereçando. Que eu acho que esse é o maior anseio do mercado. À medida que você faz isso, o mercado vem junto, né? Às vezes a gente fica nesse papo de não tocar nas feridas, não falar sobre o que tem que ser falado, e aí a gente não avança, né? Enquanto... Sabe uma coisa legal, João, que a menina, uma das speakers falou agora, um dos últimos painéis, quem cria expectativa no mercado é a própria empresa, porque ela manda aquele relatório de 200 páginas maravilhosos, conta aquela história linda, aí ela criou a própria expectativa. E aí quando a gente vai fazer essa diligência de tipo, tá bom, você falou, cadê? Você tá fazendo? Mais, né? Aí cria essa frustração e essa falta de confiança que o mercado hoje está tão fragilizado e a gente precisa realmente mudar esse cenário urgentemente. Eu fiz uma entrevista um tempo atrás com uma empresa que tinha um relatório muito interessante, vários dados e tal, mas alguns dados me despertaram algumas dúvidas. Ali eu fui entrevistar o pessoal e eles ficaram muito na defensiva. Eles não conseguiram explicar o que de fato não tinha explicação. A pergunta é por que aquilo estava no relatório? E eu tenho uma pergunta constrangedora. Quando eu estou nos ambientes de C-Level, Board, Member, né, essa galera aí do top of the mind, né, dando o tom do topo, que é onde a gente precisa falar realmente de negócios que tenham a capacidade de conectar na sua estratégia a sustentabilidade, existe um certo constrangimento quando eu pergunto, quem leu o relatório de sustentabilidade? Isso me impressiona muito. Porque são líderes da companhia, né? E muitas vezes a pessoa leu ali a parte que lhe cabe nesse latifúndio todo, que é o chamado relatório 200 páginas mais. Então, acho que a gente precisa realmente repensar esse modelo. Se dentro da própria companhia nós não conhecemos detalhadamente, se quem está produzindo, né, também não está conhecendo, como é que o mercado vai confiar em algo desse tipo? Fica muito distante da gente pensar numa qualidade versus realidade do que está acontecendo. E assim, você pode até não concordar com a gente, pensar de forma diferente, mas não é uma questão de opinião, é questão do que está vindo aí. Daqui 2, 3 anos a gente vai ter outra realidade, né, de mercado, e as empresas que não se derem conta disso agora, ou já tinham que ter se dado conta, na verdade, né, vão ficar para trás, porque no fundo a gente está falando de gestão de risco, a gente não está falando de... Gestão de riscos, de sustentabilidade enquanto palavra, a gente está falando de negócio, de estratégia e do futuro que está vindo aí. Antecipar tendências é sobre ter um olhar de sustentabilidade, mas mais do que isso, né, é compreender com priorização o que primeiro eu devo fazer com qualidade e ficar tranquilo que aquilo que eu estou falando está conectado com aquilo que eu estou de fato realizando dentro dos meus negócios. Quando a gente conseguir encurtar o gap do discurso e da prática, eu já estou muito feliz enquanto profissional que estou aí todo dia olhando para tudo isso e de fato a cobrança só vai aumentar. E aí, pessoal, fica aqui a dica, não vai ter retrocesso, esquece esse negócio de ESG está perdendo a força, investimento em ESG está reduzindo. A gente viu aqui que não é isso, é que a régua está aumentando, logo alguns vão ficar pelo caminho. Então não é sobre o assunto estar diminuindo a sua relevância, é sobre a qualidade que está sendo exigida e aí ou você se prepara ou realmente você vai ficando pelo caminho. Cedo ou tarde, provavelmente mais cedo do que tarde, o mundo vai nos lembrar que essa pauta é uma pauta definitiva para o resto da nossa vida. Então, gente, é isso, muito obrigado. Deixa a dica para que sigam a Onara Lima, Onara Lima, né? Isso. No LinkedIn. Achem ela no LinkedIn, ela sempre publica bastante coisa legal. E vocês, aproveita aí, eu que sou fã do trabalho de vocês. Então, divulga a gente aí, né? Você agora. Quando a gente fala de economia B, né? Olha que interessante, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei pensando. A gente fala muito sobre planeta A, planeta B, mas o que é economia B? Na minha opinião, é sair do business as usual. Business as usual é economia A. Quando a gente fala de uma economia regenerativa, que a gente tanto falou aqui, buscar esse equilíbrio, a gente está falando de uma economia B, né? Uma economia consciente, uma economia que tem a certeza de que aquilo que eu estou impactando não é um impacto local, né? Qual é o tamanho da minha responsabilidade? Então, para mim, economia B é isso, entender, compreender o tamanho da nossa responsabilidade, mais do que isso, assumir essa responsabilidade e agir. Correto, explicou bem o que a gente é e por que a gente criou a economia B. Então, se você está vendo esse vídeo no YouTube, aquele papinho que você já ouviu muitas vezes aí, curta, compartilha, deixa um comentário dizendo o que você achou. Se tiver em outro canal também, faz o mesmo, divulga esse vídeo e vamos juntos aí pela nossa economia regenerativa. Tchau, tchau.